Olá, alunos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de composição de movimentos. Nós vamos analisar o movimento de um barco em um rio. Analisando aqui a velocidade do nosso barco, nós observamos que o barco ele possui uma determinada velocidade em relação à água. Na nossa figura aqui nós temos o VBA, velocidade do barco em relação à água. Se fosse em um lago, esta seria a única velocidade. Esse seria o movimento resultante. Mas não é, em um lago que o movimento acontece. O movimento acontece em um rio. O rio ele possui também uma velocidade. Existe a velocidade AT, a velocidade da água em relação à terra, que ela é chamada de velocidade de arrasto. Então nós temos o VBA, que é a velocidade do barco em relação à água, que é a velocidade relativa. Nós temos a velocidade da água em relação à terra, que é a velocidade de arrasto. Então nós temos essas duas velocidades. Juntos esses dois movimentos vão compor o VBT, que é a velocidade do barco em relação à terra. Então, esta será a velocidade do barco em relação à terra. É a soma vetorial da velocidade relativa com a velocidade de arrasto. Se não houvesse a velocidade de arrasto, o barco ele chegaria ao ponto P. Então, os ocupantes do barco eles planejam chegar ao ponto P. Só que eles não chegarão ao ponto P, porque existe uma outra velocidade, a velocidade de arrasto, que os levará ao ponto P'. Então, esse foi o movimento do barco, é o movimento resultante. Então, pessoal, a velocidade do barco será a velocidade relativa mais a velocidade de arrasto, a soma vetorial das duas velocidades. Então, na nossa página 116, nós temos um exercício resolvido, que trata sobre escada rolante. É muito parecido, né? Vamos ver aqui o movimento. No nosso exercício diz que em locais de grande circulação de público, como nas estações de metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro, é comum ver pessoas andando ou mesmo correndo nas escadas rolantes em movimento. Considerando VES a velocidade de deslocamento da escada em relação ao solo e VPE a velocidade de locomoção da pessoa em relação à escada rolante, ambas com a mesma direção. Então nós temos aqui VES, que é a velocidade de escada em relação ao solo, e VPE, que é a velocidade da pessoa em relação à escada. Na letra A diz, de acordo com o que foi discutido, qual delas é a velocidade de arrastamento? Então, qual é a velocidade de arrastamento? A velocidade da escada em relação ao solo ou a velocidade da pessoa em relação à escada? Lembrando do nosso exemplo do barco, a velocidade de arrastamento no caso do barco, era a velocidade da água em relação ao solo. Então, no nosso caso aqui, a velocidade de arrastamento será a velocidade da escada em relação ao solo. A pergunta também diz, qual é a velocidade relativa? A velocidade relativa é justamente a velocidade da pessoa em relação à escada. E o movimento resultante, é a velocidade resultante, a velocidade da pessoa em relação à escada, que no caso do nosso barco seria a velocidade do barco em relação ao solo. Então, na nossa letra B, considere as situações a seguir. Para cada uma delas, descreva o movimento resultante da pessoa e a expressão que dá o módulo da velocidade resultante. Na primeira situação, a velocidade da escada em relação ao solo é subindo para a direita, e a velocidade da pessoa em relação à escada é descendo para a esquerda. Só que o VES, que é a velocidade escada em relação ao solo, é maior que VPE, maior que a velocidade da pessoa em relação ao solo. Então vai prevalecer a velocidade de arrasto, ou seja, a velocidade da escada
em relação ao solo. Então, na nossa figura, nós temos aqui a soma vetorial, né? A velocidade da pessoa em relação ao solo é a soma vetorial, né, das duas velocidades. Elas possuem sentidos contrários, né? Porque diz que a escada está subindo, mas a pessoa está descendo. E no resultado nós vamos ter que a pessoa vai para a direita em relação ao solo, subindo a escada. Então a pessoa vai subir a escada de costas, né? Apesar de ela estar descendo, né? A pessoa está descendo, mas a escada está subindo. E a velocidade da escada é maior. Na nossa segunda situação, a velocidade da escada em relação ao solo é subindo para a direita. E a velocidade da pessoa em relação à escada é descendo para a esquerda. E diz que a velocidade da escada em relação ao solo é maior que a velocidade da pessoa em relação à escada. Então, neste caso, nós temos que a pessoa vai para a esquerda, descendo a escada. Por quê? Porque a velocidade da pessoa é maior que a velocidade da escada. E as duas possuem sentidos contrários. No nosso terceira situação, nós temos que a velocidade da escada é subindo para a direita e a velocidade da pessoa é descendo para a esquerda. Só que as duas são iguais. Então, são velocidades de módulos iguais, mas de sentidos contrários. Então, no resultado, né, nós temos aqui a soma vetorial, que vai ser zero. E a pessoa fica parada em relação ao solo. A escada ela está subindo e a pessoa está descendo a escada. Na nossa quarta situação, nós temos que a velocidade da escada em relação ao solo está subindo. E a velocidade da pessoa em relação à escada também está subindo. Só que a velocidade da pessoa em relação à escada é maior que a velocidade da escada em relação ao solo. Neste caso, nós temos aqui a soma vetorial e a pessoa vai para a direita subindo a escada. Então, nesse caso aqui, as duas velocidades possuem o mesmo sentido e vão se somar, né? Vamos somar os dois módulos da velocidade. Então, esse foi o nosso exercício resolvido 1. Até mais, pessoal.